Boa noite. Hoje vou fazer uma pequena palestra falando sobre a Páscoa, as origens da Páscoa, desde a Páscoa judaica, o Pêssar judaico, até a Páscoa que nós conhecemos, a Páscoa cristã. E como é que a gente pode compreender a Páscoa nesse momento atual que nós estamos vivendo, né? Então nós vamos passar alguns minutos conversando sobre esse momento tão importante para cristãos. E coincidentemente esse ano a Páscoa cristã e a Páscoa... Boa noite, Dimas, tudo bem? Tem mais uma pessoa aqui que eu não sei quem é, sabe dar um alô aqui para eu reconhecer. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre a Páscoa cristã, a Pêssar ou a Páscoa judaica, e como é que o significado desse momento, né? O que significa, do simbolismo da Páscoa para os cristãos e para os judeus, e ao mesmo tempo para outras pessoas de outros segmentos religiosos também, né? Então vamos conversar um pouquinho do que é esse momento, o que significa esse momento. E por que eu vou falar também da Páscoa judaica, né? Porque infelizmente a gente vive uma festa há muito tempo, que é tanto o Natal quanto o Ano Novo. A gente vem percebendo que conforme os anos vão passando, a Páscoa vem perdendo o significado como o Natal. Então Páscoa hoje, para nós, para a maioria das pessoas, é o ovo de Páscoa, né? É o coelhinho da Páscoa. É claro que todos têm, muitos vão na igreja. Boa noite, Verdinha, tudo bom? Vão na igreja, vão nos seus cultos, tudo isso. Mas o simbolismo, o significado, a gente está se perdendo, né? Está indo muito para o lado da festa, do churrasco, da bebida e tudo, mas a origem de fato, como é que isso surgiu, o que significa, e como é que a gente pode, já que esse ano vai ser uma Páscoa totalmente diferente, né? Porque vai ser uma Páscoa de famílias separadas, de situação atípica, né? Uma Páscoa onde, de certa forma, muitos de nós vamos sentir o que os judeus, né, no período do Êxodo, boa noite, Adriana, Silvana, o que eles sentiram, e o que os cristãos primitivos, né, aqueles que surgem com o advento do cristianismo, o que eles passaram de certa forma. Esse ano a gente vai sentir um pouquinho realmente o que é o significado da Páscoa, porque a gente está vivendo essa origem, né? Por que eu estou falando isso? A primeira Páscoa que se tem conhecimento, ela surge no Egito, quando no livro da Bíblia está em Êxodo, né? Na hora que o povo judeu, hebreu, ele sai do Egito depois de 430 anos de escravidão, e ele atravessa o Mar Vermelho. Então Pêssar, né? A palavra tem algumas traduções. Uma é passagem, mas também está ligado à liberdade. Então, após esse êxodo, né? Após esse povo, depois de 430 anos de escravidão, ele consegue a liberdade. Eles comemoram com uma festa. Mas vamos voltar um pouquinho antes, né? Lá mais ou menos esses 430 anos antes, quando Jacó vai com 200 e poucas pessoas para o Egito, depois de uma seca muito grande, né, falta de alimentação. Algumas tribos de Israel, eles saem rumo ao Egito, que lá tinha o Nilo, e então era mais fácil plantar, colher e se alimentar. E eles vão para lá, apenas 200 e poucas pessoas. E conforme eles vão ficando, eles vão crescendo, vão se multiplicando, eles vão chamando a atenção
do faraó né, e da população egípcia ali, e eles começam a se sentir ameaçados. O faraó e o seu povo começam a se sentir ameaçados porque já não eram mais 210 pessoas, eram mais de 600 mil pessoas de hebreus vivendo ali no Egito. Aí começa o processo de quê? De escravização daquele povo. E aí o faraó decide jogar, né, os filhos homens dos judeus no rio. Foi nesse momento que Moisés ele também é jogado ao rio, e depois ele é encontrado pela filha do faraó, e vem aquela história que a gente conhece, né, que ele acaba sendo criado como se fosse egípcio, como se fosse da nobreza egípcia, e depois ele se rebela, vem as pragas do Egito e ele liberta o seu povo. Quando ele liberta o povo, né, e no Monte Sinai, passa o Mar Vermelho do Monte Sinai, na visão nossa, o cristão, ele interpreta na hora a nação judaica ou hebraica, ela se torna uma nação, na nossa visão, na hora que Moisés desce com as 10 tábuas, com as tábuas dos 10 mandamentos. Na visão hebraica, judaica, o povo de Israel se torna uma nação no momento que eles recebem a Torá, né? O que é a Torá? É aquele pergaminho em couro de carneiro escrito com toda a história do seu povo, que é o Pentateuco, né? Que a gente chama de Pentateuco. Então, naquele momento, se torna uma nação, né? E aí ele se começa a comemorar essa passagem, essa libertação. Então, o significado da Pessa para o judeu significa libertação, de sair da escravidão e se tornar servos de Deus, não mais servos dos servos. Como assim? Eles eram servos de servos, ou seja, de homens. E eles saem, eles conseguem essa libertação e se tornam servos de Deus, né? E aí começa toda a trajetória que a gente conhece do povo hebreu. Então, portanto, nesse período de Pessa, que coincidentemente, né, normalmente não bate com as datas da Páscoa judaica, cristã, que também é uma data que muda, né, que é variada, que é uma data lunar. Esse ano, Pessa é comemorado do dia 8 ao dia 16 de fevereiro, 16 de abril. Então, até 16 de abril se comemora a Pessa, né? Então, eles vão relembrando toda a trajetória da sua liberdade, do tempo que ficaram no deserto, da travessia do Mar Vermelho, das dificuldades que tiveram. Então, é um período onde o povo judeu ele relembra as suas dores, as suas angústias, até chegar o momento da sua libertação. Então, é um período onde as famílias se reúnem para relembrar a sua história, a sua origem, o porquê de ter vivido aquilo, né? Aí a gente vai entrar depois com o advento do cristianismo, de Jesus. Jesus entra, né? Ele se torna um marcador de tempo, né? Antes e depois de Cristo. E nós cristãos vamos adotar também, agora estamos vivendo hoje a Sexta-feira Santa, e no sábado, no domingo agora a Páscoa, nós comemoramos o quê? A ressurreição de Jesus, né? Então Jesus é crucificado, enterrado, e depois ele ressuscita no domingo de Páscoa. O que significa isso, né? Jesus ele vem mostrar o que? É a nossa libertação, no caso diferente, daquele jugo, daquele primitivismo, da vingança, do ódio, para um período onde Deus se torna presente, Deus se materializa através do seu Filho, que é Jesus. E a gente comemora, de certa forma, relembra, ou pelo menos deveria relembrar, as dores. Então a Páscoa é esse período, né, de jejum, de relembrar as dores do martírio do Cristo. E na Páscoa a gente comemora a ressurreição, quando ele volta à nossa vida, né? Ele vem entrar na nossa vida.
Então nós cristãos, a gente se apropria de certa forma desse feriado, dessa festa judaica, porque quando Cristo ele vem, a maioria do povo ao qual ele conversa, ao qual ele leva a sua história, é o povo de onde ele veio, que era o povo hebreu. Então muitos hábitos, muitos costumes foram herdados daquela época. E isso, né, vem se perpetuando. Agora a questão é o seguinte: por que há tanto tempo a gente foi perdendo essa noção de liberdade, essa noção de entender de onde a gente veio, como é que a gente chegou até aqui? E a gente não, por causa dessa vida, vamos dizer assim, mais esquecida do dia a dia, das nossas origens, porque a gente não tem tempo muitas vezes de passar junto com a família, de realmente contar as nossas histórias, né? De contar por que nós estamos aqui. A gente perdeu essa oportunidade de vivenciar verdadeiramente o sentido de libertação, o sentido de passagem, de passar para os nossos filhos, para a nossa família, o que é ser cristão, o que é viver no cristianismo, principalmente, né? O que é a presença do Cristo, o que realmente ele significa. Nós pegamos nos últimos anos mais falando sobre quais os ovos que iremos comprar, do churrasco que iremos fazer, da festa. Mas essa festa perdeu sentido por a gente não conversar, não conhecer a origem, né? Então eu vou fazer aqui eu peguei um pequeno texto de um site judaico, onde eu vou colocar um pouquinho como é que eles colocam a visão deles sobre a Páscoa. Então o Gerson Kowalniewski, que é um historiador judeu, ele conta o seguinte, né? Quanto aos registros históricos, isso fica claro quando o povo regressa para a terra de Canaã, quando ele se assenta nessa terra e sua história vai evoluindo. Todos esses registros estão na Torá, no Antigo Testamento. O registro histórico é o próprio relato que conta tudo o que aconteceu, com minúcias. Os 40 anos que transcorreram desde a saída do Egito, a subida ao Monte Sinai. Temos todo um registro de quando surge a lei judaica logo após a saída do Egito, no Monte Sinai. Temos um registro histórico dos espiões que foram para Canaã, composto por integrantes de cada uma das tribos de Israel, que foram ver o que acontecia. Existe um registro histórico também na sucessão de Moisés, em que Yeshua, que é Josué, foi seu sucessor. Temos de fato um registro comprovado, acreditamos na história. A história, obviamente, é tão importante que é contada e narrada na noite da comemoração. Então, na noite de Pêssar, eles pegam a Torá, ou no caso, o Velho Testamento, e relembram toda a sua história. Sabe, rever as suas origens. E quando eu encontro as minhas origens, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, qual o povo que eu pertenço, qual é a crença que eu tenho. Quando eu introjeto isso dentro de mim, isso dá sentido de nação. Isso dá sentido de unidade, isso dá sentido de povo. E vocês já perceberam que nós, brasileiros, dificilmente a gente faz um comentário nos colocando como brasileiros, como pessoas de uma única nação. Normalmente a gente aponta todos os erros e os equívocos, tipo assim, isso é coisa de brasileiro, né? Isso é coisa de sempre como se nós não tivéssemos inseridos nesse meio. Por quê? Porque nós ainda não temos esse sentido de nação, né? De origem. Por ser um povo ainda muito novo, perante a povos aí milenares, Israel está vendo no ano 5.000, quase no ano 6.000 e pouco, 5.000 e pouco, né? De sua origem.
A Itália com Roma tem mais de 3, 4 mil anos, a China mais de 5 mil anos, a Europa é muito antiga. Então são povos que passaram por tantas dificuldades, por tantas guerras, tantas epidemias, tantas perdas, que eles desenvolveram um sentimento, sabe, um sentimento de nação, um sentimento de proteção interna, um sentimento de, sabe, de origem, de que eles são. Nós ainda não temos isso. E é através da fé, da crença religiosa, que muitas vezes, né, que a gente vai criando também um sentimento de origem. E quando a gente perde essa origem religiosa, no nosso caso, a gente esquece de onde a gente veio, como é que a gente está. Muitas vezes eu falo, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico, ou sou espírita, eu sou outra religioso, mas a gente esquece de verdade de vivenciar isso, de conhecer de fato as dores e as angústias daquelas pessoas, sabe, que tiveram que batalhar para estar vivas hoje e para levar para os outros povos a sua crença, a sua fé. Nós perdemos muito isso. Então hoje a gente percebe que se hoje não tivéssemos passando esse período de isolamento, nós estaríamos aonde? Descendo para o litoral, indo para o interior, preparando o almoço, preparando tudo, mas poucos estariam vivenciando, né, o seu objeto principal da história. No caso, nós cristãos, a figura do Cristo. Nós há muito tempo estamos esquecendo de viver essa vida cristã. Nós apenas colocamos um crachá de cristão, mas não vivenciamos de fato aquilo que Cristo trouxe, que era o respeito, o amor, a compreensão, a falta de vaidade, a falta de soberba. Olha, você vê uma coisa, quando Jesus sobe e ele é julgado, né, pelos juízes, entre Jesus e Barrabás e tudo, ele não se avoca, ele não chama para ele o título de filho de Deus, né? Em nenhum momento ele usa a sua origem divina para fugir da sua obrigação, do que ele tinha que passar. Nós estamos agindo muito mais como aqueles juízes e com aquele povo que pediu Barrabás a Cristo, que propriamente Cristo. O nosso discurso hoje religioso é um discurso de falta de fé, é um discurso de falta de crença. Nós temos medo, né? Nós temos medo de Deus, achamos que Deus vai nos punir. E Jesus, quando ele vem, é isso que é importante da fé dessa ressurreição, e quando você se torna cristão, né? Quando você sai daquela figura antiga e entende os ensinamentos de Jesus, você tira a roupa velha e coloca a roupa nova, essa roupa velha de cristão, você tem que perder o medo de Deus. Como assim por que medo de Deus? Porque de repente a gente começa a achar que tudo é Deus que está nos punindo. Tudo Deus está fazendo mal para a gente. Que era a visão antiga, né? Aquela visão daquele Deus do Antigo Testamento, que era o Deus que punia, que jogava praga, né? E será que nós não está faltando uma identidade própria? Tá, sim, Dimas. Nós não temos uma identidade própria. Infelizmente, nós somos um povo sem identidade própria, né? Nós não, tanto é, né, fugindo só um pouquinho de assunto, tanto é que o passaporte brasileiro é um dos passaportes mais requisitados para falsificação lá fora, porque a gente não tem um rosto que identifique, olha, aquele é chinês, aquele é coreano, aquele é americano, aquele é francês, italiano. Qualquer foto que você colocar e dizer que você é brasileiro, eles aceitam, porque a gente não tem uma característica física de brasileiro, né? Nós somos um povo ainda que não temos essa origem. E nós poderíamos nos identificar muito se nós voltássemos para nós e vivenciarmos de fato essa unidade religiosa, essa crença religiosa, mas de fato, né, de uma forma verdadeira. Entendendo qual é o papel nosso como cristãos, qual foi a ideia de Jesus, né? Qual foi o ensinamento que ele trouxe para a gente, e que a gente precisa não só ter decorado na cabeça. E a gente acha que fica decorando os versos da Bíblia, Mateus 15, 18 e tal, e recitando isso, nos faz verdadeiros cristãos. Não.
O cristão se faz pela obra, pelo trabalho, né? Pelo seu esforço, sabe, incessante de se tornar-se um ser humano melhor. E a gente fica muitas vezes decorando ou vivendo muito de imagens, né? É assim que muitos líderes têm feito, incutindo em nós. Sim, é mais fácil você manter o controle das pessoas quando você incute nela medo. E Jesus veio tirar o medo, gente. Jesus veio tirar o medo de tudo. Foi uma pessoa que encarou um império gigantesco, que era o Império Romano, encarou uma forma constituída de crença naquela época, com os juízes daquele povo, e ele era um judeu, nasceu de povo judeu, mas ele vem trazer uma imagem de Deus que é um Deus bondoso, é um Deus justo, é um Deus caridoso, é um Deus de amor, é um Deus de fraternidade, Deus de carinho, mas é um Deus de obras, né? É um Deus de trabalho, é um Deus, quando ele fala assim, larga tudo que tens e me segue, a gente pensa que assim, eu vou abandonar a minha fortuna, eu vou abandonar os meus títulos, e ele não está falando isso, né? Ele está falando, abandona o teu preconceito, abandona as tuas ideias antigas, abandona a forma equivocada que você tinha de ver o mundo e aceita a ideia desse Deus novo, desse Deus bondoso, dessa imagem que te traz carinho e respeito, né? Essa é uma grande diferença que a gente deveria estar, durante o período de Páscoa, relembrando quais são as nossas obras. De vez de estarmos chorando, de estarmos lamentando tudo que está acontecendo, entender que essa é uma grande oportunidade da gente reviver de fato as nossas origens. É encontrar na gente quem nós somos, a nossa essência verdadeira. Quem é esse povo que está vivendo aqui. E é isso que o judeu faz no dia 8 até o dia 16. O que eles fazem? Cada noite eles vão comer, né? Tem a mesa de seda. Né? Seda, o que é? Que são os alimentos que eles comiam no deserto, é a raiz amarga, é o pão ázimo, que é o simbolismo das dificuldades e dos problemas, sabe, das dores que eles passaram. E a gente não revive, né, os espinhos, a gente vê a questão da crucificação, a via dolorosa, mas não vive aquilo com Cristo, a gente não carrega aquela cruz com ele. Sabe? A gente não carrega aquela cruz com ele. Fica um monte de gente acompanhando Jesus e somente um vai ajudar, porque na verdade não foi porque ele quis. Ele foi empurrado ali, né, pelos soldados romanos para ajudar Cristo a levar aquele peso, né, daquela cruz até o Calvário. Nós não vivemos isso. Nós estamos precisando reviver através das nossas histórias, da nossa origem, reviver de fato, né, a nossa origem cristã. E qual que é a nossa origem cristã? Gente, vamos lembrar lá atrás. Vamos lembrar de Daniel, né, e dentro da cova dos leões, quando ele teve que provar a sua fé. Né? Vamos lembrar de todos os personagens bíblicos que tiveram que provar através da sua dor, através do sacrifício, tiveram que provar a sua existência. Vamos lembrar também da quantidade de pessoas na época da Inquisição que lutaram, né, para viver a sua fé, para lutar pela sua fé e perder a sua vida física terrena aqui. Quantas pessoas hoje, quantos cristãos no mundo são mortos porque são cristãos? Quantos judeus no mundo são mortos por serem judeus? Quantas pessoas no mundo são mortos porque não têm a mesma crença do país que estão? Quantas pessoas ainda nesse mundo são obrigadas a não acreditar em Deus porque alguns regimes ainda proíbem a crença, a sua liberdade de crença? Então ele tem muita coisa ainda para poder vivenciar, né, essa Páscoa, essa libertação do mundo. Jesus, né, de nossa visão, próprio José do Egito, como você falou, né? José foi vítima da própria família, né? Foi jogado ali dentro. Só que ele tem o quê? O que o José teve? Uma fé muito grande. Você lembra que toda vez que você vai ler a Bíblia no Novo Testamento e no Velho Testamento, a coisa que mais marca ali é a fé. Apesar da dor,
da angústia, dos sofrimentos, aqueles personagens bíblicos, eles têm uma fé tão grande de superação, que eles enfrentam as maiores dores para libertar o seu povo, para manter firme a própria fé. Tem um personagem hebraico, né, que é Esther, que ela liberta o povo dela da Babilônia, que é uma rainha Esther, e aí se comemora junto aos judeus o Purim, que é uma espécie de carnaval, que é a libertação, porque esse povo já foi tão escravizado em tantos momentos, né, que cada vez que ele consegue se libertar, ele faz uma festa. Mas essa festa é sempre para lembrar, mas não é só para comemorar a liberdade. Durante as festas eles se lembram das dores, se lembram das angústias, dos sofrimentos, né, para que eles não esqueçam, sabe, para dar valor à liberdade. Saber o valor que custa a liberdade. Gente, a liberdade tem preço. E a gente está percebendo isso hoje. O quanto que a liberdade tem preço. O quanto que a liberdade é algo importante na nossa vida. Nós estamos sendo privados hoje de liberdade. Por quê? Não é só pelo vírus que está acontecendo. Nós estamos privados hoje de liberdade porque nós, durante muito tempo, durante uma grande parte da nossa vida, nós não prestamos atenção nos sinais da natureza, nos sinais de Deus. A gente abandonou essas histórias, a gente não presta atenção, e hoje nós somos vítimas da nossa falta de fé, né? Mas está todo mundo orando, todo mundo pedindo para Deus. Isso, orar e pedir para Deus para me livrar dos problemas, não é fé, é medo. Eu demonstro a minha fé a Deus lembrando, né, do próprio Cristo nesse momento de Pêssega, ou de Páscoa, né, quando ele vai até o monte, faz a sua prece antes na noite anterior à sua prisão e sua crucificação, né, e ele fala: eis-me aqui, Senhor, né, na sua mão entrego a minha vida. E ele se entrega de verdade, né? Ele, sabendo da traição, de tudo que ia acontecer, ele se entrega. E todos os personagens, todos os apóstolos bíblicos, todos os personagens bíblicos, eles se entregam à sua fé, eles se entregam a Deus. A gente vai pegar Irmã Dulce aqui na Bahia, que é um exemplo mais novo. Eu sempre repito isso porque é uma história maravilhosa, né? Mais de 40 anos dormindo sentado na cadeira, mas tinha fé. Quantas pessoas ela ajudou? Madre Teresa de Calcutá, né? Quantas pessoas no dia a dia, até desconhecidos, demonstram a sua fé, mas é uma fé de trabalho, não é uma fé só de ficar orando, só de ficar fazendo prece, não, é uma fé de trabalho, é uma fé de acreditar, sabe? A vida dele já é uma prece. E a gente precisa transformar a nossa vida em prece. E a Páscoa, ele nos convida ao renascimento, sabe? É o renascer, é o Cristo renascendo em mim, é o Cristo renascendo nas minhas atitudes, no meu comportamento, na minha fé, na minha esperança, na minha devoção a Deus, no meu comprometimento aos meus irmãos encarnados, ao meu comprometimento ao povo que eu faço parte, sabe? A Páscoa, para nós cristãos, deveria significar essa ressurreição de verdade, esse renascimento para algo novo. É também um momento da gente encontrar a nossa identidade. É um momento da gente perceber, e a gente percebe hoje, né, com tudo isso que está passando, quantas pessoas que se dizem cristãs, quantas pessoas que, sabe, usam a palavra de Deus em vão, mas muito em vão mesmo, né? Mas ao seu interesse, e que estão longe do interesse maior, que é o do respeito ao amor, né, que Jesus representa. Então a gente vai encontrar duas passagens, né, tanto na festa judaica quanto na festa cristã, é essa força de, apesar de todas, no caso a gente vai ver no povo judeu, que muitas vezes o pessoal critica, mas é um povo que, dentro da sua fé, da sua união, das suas crenças, de reviver constantemente as suas histórias, de reviver constantemente as suas origens,
ele se mantém firme apesar de todas as agruras e adversidades da vida, permanecendo sempre fiéis àquele Deus. Por isso que ele se torna servos de Deus e não servos dos servos. E nós continuamos sendo servos dos servos. Jesus é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso exemplo de salvação, é o nosso exemplo de vida, é o nosso exemplo de conduta. Mas, infelizmente, está ficando só no exemplo. Nós não estamos praticando o cristianismo. E a Páscoa nos convida a essa ressurreição interna, a se lembrar internamente qual é o objetivo do cristianismo, qual é o objetivo de ser cristão. E é hora da gente começar a entender isso. E esse momento de dor que a gente está passando, de privação de liberdade, de perder esse direito de ir e vir, né? Quantas pessoas amanhã vão estar fazendo aniversário, a gente não vai poder estar junto? Quantas pessoas da nossa família vão estar afastadas, não vão poder estar juntos? Olha só, sabe, em vez de encarar isso como uma punição, em vez de encarar isso como Deus, sabe, descendo a sua espada sobre a nossa cabeça, não. Encarar isso como uma oportunidade de encarar o quanto a gente deixou para fora, o quanto que a gente esqueceu coisas importantes na nossa vida, o quanto a gente esqueceu a imagem de Cristo na nossa vida. Eu acredito que se a gente viver essa Páscoa de uma maneira mais profunda, mais introspectiva, mais verdadeira, mais sincera, relembrando o sacrifício de todo aquele povo, de todas aquelas pessoas que morreram, né, em sacrifício, para que nós hoje tivéssemos o direito de sermos cristãos, de ser cristãos. Se a gente honrasse a memória dessas pessoas através de uma mudança de conduta, através de um despertar de fé diferenciado, de acreditar de verdade, né, que Deus está fazendo através de tudo isso, se manifestando para que a gente cresça como povo, como nação, como realmente pessoas que entendem o significado da passagem, da libertação que Jesus trouxe para a gente. Jesus é um exemplo de liberdade, e a gente está vivendo essa liberdade, a gente está de fato vivendo essa liberdade, a gente está acreditando nessa liberdade. É uma coisa para se refletir. Então, quem sabe seja uma oportunidade desse ano a gente viver a Páscoa de uma maneira verdadeira, da gente viver o final do ano, o Natal, que é o nascimento do Cristo, também de uma maneira verdadeira, de uma forma diferenciada. Porque Cristo, na verdade, se a gente for olhar, Cristo, ele nunca nasceu e nunca morreu, porque ele sempre existiu. Ele existiu como esperança, ele existiu como um sonho, ele existiu como um desejo, que depois se manifesta como homem, como carne, e ele traz esperança, ele traz certeza, ele traz liberdade, ele traz compreensão, ele traz tudo isso. E depois que ele se vai, nós depois de um tempo, por isso que eu tenho receio, se depois disso tudo a gente vai agir como aquele povo que depois de algum tempo que ele se foi, começou a esquecer a figura de Cristo e começou a deturpar a sua mensagem. Nós precisamos, sabe, trazer de volta aquela mensagem fundamental, aquele fundamento da fé cristã, que é a questão da esperança, né? Uma esperança viva, de um homem novo, de um cristão novo, de um ser novo, aonde a gente não veja mais os nossos irmãos como rivais, como seres que a gente pode tirar algum benefício, algum lucro, mas pessoas que possam nos fazer mais humanos. Eu vejo assim, eu vejo que realmente a nossa grande oportunidade nesse período de Páscoa é nosso retorno ao sentido de humanidade, de realmente entender exatamente, Cristiano, essa verdadeira reforma íntima. Vai ser duro, nós vamos chorar, mas vamos nascer melhores.
Páscoa é isso, né? Páscoa é esperança, Páscoa é essa libertação, é esse transformar de vida no meio de toda essa adversidade. E que a gente possa realmente entender isso, que a gente possa compreender isso e trazer isso profundamente para as nossas vidas, que a gente possa realmente voltar a esse sentimento primitivo do cristianismo, que é de união, né? Das casas transitórias, das casas do caminho. Né? O que eram aquelas casas do caminho? É aquelas casas que eram abertas para receber os cristãos, né? Que estavam fugindo, estavam sendo perseguidos, como o povo judeu foi. Então a gente precisa relembrar isso. Páscoa é isso, Páscoa é libertação, Páscoa é uma passagem, Páscoa é renascimento, Páscoa é uma compreensão melhor da vida. Eu não vou me alongar muito, porque é um assunto que vai levando a gente a muitas reflexões, mas que a gente precisa entender, né, mais e viver mais isso. Nós estamos vivendo assim e a gente está percebendo tanto, né, quanto ainda as pessoas, mesmo nesse sofrimento que estamos vivendo, nessas dificuldades que estamos vivendo, como o egoísmo ainda é tão presente no nosso dia a dia, como a falta de amor e de compreensão ainda é tão presente no nosso dia a dia, como ainda tem tantos vendilhões do templo na nossa sociedade, no nosso dia a dia, né? Quanto a gente está percebendo ainda que falta caridade e compreensão. E é hora de a gente usar esse momento de Páscoa, esse momento de reflexão, para a gente compreender mais isso, né? Nos reconectarmos com Deus, nos reconectarmos com a vida, né? Eu espero que dentro da medida do possível nós tenhamos aí um domingo de Páscoa abençoado, com a presença marcante do Cristo, que a gente possa elevar os nossos pensamentos de fato e sentir a presença de Cristo, de Deus nas nossas vidas nesses dias, para nos dar forças, para a gente superar tudo isso e sair daqui muito melhor do que quando chegamos, né? E esse é o meu sonho, esse é o meu objetivo e esse é o meu desejo para vocês também. Uma Páscoa cheia realmente de liberdade, de passagem de uma vida para outra, de renascimento, de ressurgimento, e uma Páscoa de verdade com Cristo, né? Que tenha uma ótima noite, uma noite maravilhosa, abençoada, e que Deus nos proteja, nos fortaleça e que nos dê forças para superar essas dificuldades. Que assim seja. Gente, até mais, até amanhã.